Nós estamos aqui hoje muito felizes porque nós estamos recebendo o nosso parceiro, companheiro aí de estrada, né, no mercado imobiliário, como construtor. Então, assim, estamos muito felizes de você ter aceitado esse convite e a gente vai bater esse papo aqui exatamente por quê? Além de nós querermos saber também mais sobre você, como você chegou até aqui, tem outras pessoas, né, que vão ter essa oportunidade também. Quando você convidou, eu fiquei assim, muito animado, porque realmente assim, é uma história que eu sei que é fantástica, é incrível, é bonita, é uma história de superação, é uma história de muitas conquistas e que as pessoas às vezes desconhecem os passos que levaram para lá. Então, quando você chamou e ele convidou e ele aceitou, eu fiquei super animado. Então, eu vou deixar você apresentar o nosso convidado de hoje. Então, apresentamos já, né, no caso. Quem? Ademaldo, da Ademaldo Construções. Espetáculo. É uma pessoa que a gente, né, o mercado inteiro aí já conhece pelo tanto de placa que tem aí, né, construindo pela cidade inteira, mas vamos conhecer ele, o Ademaldo, da Ademaldo Construções. Então, a alegria é toda minha. Fiquei muito feliz e honrado com o convite, né, de vocês e estou aqui, né, e satisfeito. E se que eu puder contribuir, passar alguma experiência, né, do que eu passei, do que eu vivi até hoje, é uma alegria estar aqui com vocês. Nossa, que espetáculo. Então vamos lá, ó. Que espetáculo. Como é que você nasceu aonde, Ademaldo? Você nasceu... Olha, eu Como é que foi? nasci numa fazenda, município de Rio Verde, Goiás. Aí, desde pequenininho, e a lembrança que eu tenho, igual quando eu pensei assim, em alguma história da vida, e voltar lá, né, praticamente na origem, e eu acho que esse gosto pela construção veio lá de pequenininho. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é que meu pai foi fazer uma obra na fazenda, contratou um pedreiro na época, e eu lembro quando estava abrindo a vala, eu sinto até hoje a lembrança do cheiro da terra. Olha. E acho que foi aquele cheiro da terra que me deu essa lembrança, né? E lembro dos cantinhos quando punha a marcação, né, que hoje a gente faz totalmente diferente, mais moderno, mas na época eu lembro. E daí depois, acho que foi aí, e depois eu lembro também quando ficou pronto, tinha uma sala com a tinta a óleo, pelo, né, o cheiro também, e me marcou isso. E eu acho que depois deu certo de eu entrar para a área de projetos e aí vim até hoje. Nossa, mas que espetáculo. Talvez assim, essas memórias afetivas, o quanto elas são importantes na vida da gente, né? O quanto que elas refletem na nossa vida depois de um tempo. Porque quem pensa assim, como que chegou aqui? Mas você contando, olha, começou lá na infância, olha que coisa legal. E você tem irmãos, Ademaldo? Sim. E aí só complementando, aí como que cheguei no projeto, né? Aí eu fazia, aos 14 anos de idade eu fazia o científico e tinha uma matéria que chamava geometria. Aí eu fazia os desenhos muito bem feitinhos, né? A lápis era daquele de apontar. Aí, mas só que eu fazia o traço bem feitinho. Aí o professor de geometria, o Dr. Calixto lá de Rio Verde, que é meu amigo até hoje, aí ele viu e falou assim, você vai lá no escritório, que é depois do almoço, e você quer aprender a desenhar? Eu falei, quero, né? Então vai lá, depois do almoço. Eu fui, né, ansioso. Chega lá, quando ela abriu um projeto no papel vegetal, assim, eu olhei e falei, não, pensei, né? Só que eu não falei, mas eu fazia isso aí, né? Olha só. E aí ele falou, ó, vem aqui. Deu uma prancheta lá, naquele tempo era uma régua paralela, muito simples. Ele falava lá mais ou menos, escalímetro aqui, e falou assim, vai fazendo um projeto aí, é desse jeito. Aí eu falei, mas como? Não, lê esse livro aqui. Aí ele me deu um livro dessa grossura, aí eu fiquei lendo lá, isso 14 anos de idade. Olha que coisa. Aí quando ele voltou, eu falei assim, olha, eu não tô dando conta nem de ler, né, o livro. Aí ele olhou, não, isso aqui tá errado. Aí me deu um livro de Hélio Creda, era de matemática avançada. Sim. Então era um livro de final de formatura, de terceiro ano de engenharia. Ou seja, 14 anos de idade. Gente, que interessante. Aí a gente não tinha nada a ver com a projeto de arquitetura, mas aí ele, não, realmente errou, mas vou te ensinar aqui. Aí eu não tinha tempo. Eu sei que o primeiro projetozinho eu demorei 3 meses para fazer. E era uma casinha de 70 metros quadrados, pequenininho, para levar para Mineiros, né? Eu lembro.
Aí, quando chegou no finalzinho, eu fui limpar e tinha deixado o vidro de tinta aberto, derramou, molhou tudo. Aí, a hora que já tinha o pessoal esperando para levar. Aí eu fiquei assim, ele chegou bem na hora, ele olhou e a tinta derramando assim, e eu fiquei assim, eu pensei, agora vai me mandar embora, né? Aí ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, toda profissão tem, não é só flores, tem espinho, né? Faz outro. Eu falei, mas o pessoal, eu falei, não, eu vou falar para eles que não deu, não, pode ir embora. Aí eu animei, né? E aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer outro, eu pensei, mas 3 meses de novo? Aí eu olhei que tinha estragado só a metade da prancha. Uhum. Aí eu já pensei, eu fixei bem tudo, cortei, tirei só aquela parte que manchou, pus um papel por baixo e já risquei só o que faltava. Aí em 15 dias eu fiz o outro. Isso é rápido. Tá vendo? Aí fui aperfeiçoando. 3 anos depois, num mês, eu fiz 34 projetos num mês. Assim, cada um que eu fazia, eu falava assim, o outro eu vou fazer mais rápido, né? E fui aperfeiçoando. Daí que veio o gosto depois de mexer com construção. Olha, isso aí foi a origem, né? Que espetáculo. E é legal ver, né, que quando a gente tem perto da gente pessoas que dão oportunidade, não é, Ademaldo? É isso, não é? Eu falo que é um companheiro de estrada, né? Sei lá, um guia da nossa estrada para a gente chegar a ser quem a gente é hoje. Olha que legal. E isso eu sou grato também a ele, porque naquele momento, se ele me falasse, fosse nervoso, bruto comigo, eu ia travar, né? Possivelmente nunca mais eu ia... Você acredita que essa frase possa ter sido, assim, um dos grandes fatores do seu sucesso? Sim, nunca esqueci disso, tanto é que me veio agora lembrando lá, e ele pegou no meu ombro e falou, olha, nem tudo é flores, toda profissão tem os espinhos, então faz outro. Aí eu falei, então vamos. Olha então, só que não é? realmente, Com 14 anos, é isso aí, a gente encontra as pessoas certas, né? E essa competitividade que você tinha com você mesmo, né? Assim, porque assim, isso é de certa forma ser competitivo com a gente mesmo. Eu quero fazer eu gastei investi 3 meses fazendo aquilo, o outro 15 dias, o outro eu gostaria de fazer com 10, 5 e assim por diante. Desde sempre. Sempre eu peço até para os funcionários, as pessoas que estão de uma certa maneira junto comigo, a gente sempre fazer o outro melhor do que o anterior. Então, aí eu cheguei a um ponto de fazer em 1h30, fazer um projeto, um desenho de 1h30. Então, porque tinha naquela época um normógrafo que gastava praticamente um dia para normografar, que era muito complicado. Aí eu percebi que demorava era aquilo. Aí eu fiquei 15 dias treinando A, B, C, D. Fui treinando fazer as letras de forma, né? Bem feitinha. Aí eu comecei a escrever no projeto com letra de forma. Aí, em 15 minutos eu escrevi um projeto todo. E o povo olhava e falava, nossa, mas tá mais bonito, que ficou diferente dos outros, né? Então sempre eu falo, bola uma coisa, faz uma coisa diferente. O que todo mundo faz, todo mundo faz. Então muda, né? Usar a criatividade, né, Ademaldo? E sempre eu vejo isso, pensando no melhor para o cliente, para quem a gente está atendendo, no caso, né? Quer dizer, a questão do tempo, né? Observar. É isso que a gente precisa observar, né? E a gente vê que quando a gente fala em sucesso, fala assim, né? O que é sucesso para as pessoas? E a gente quer saber o que você considera que é sucesso para você. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Eu sempre, alguém pergunta assim, qual a profissão, o que é sucesso? Eu falo, sucesso, primeira coisa, é encontrar aquilo que você gosta de fazer, que você encontrando o que você gosta de fazer, você vai fazer bem feito. E faz aquilo que você gosta de fazer bem feito durante no mínimo 20 anos, que você vai ter sucesso. Aí a pessoa fala, 20 anos? Eu falo, você queria antes? Se fosse assim, todo mundo tinha. Aí dinheiro nem prestava, porque todo mundo teria, né? Então, eu falo, fazer a mesma coisa bem feita e no mínimo 20 anos. Não desistir nunca, né? Lá nos Estados Unidos, teve uma frase que eu marquei muito, assim, na época. Falava assim, sucesso é uma questão só de você continuar enquanto as pessoas vão desistindo. Talvez seja, assim, uma tradução também disso que você acabou de falar. Poderia ser? Sim, só para vocês terem uma ideia, eu não lembro os números exatos, mas há uns 10 anos, não sei, atrás, eu lembro que alguém me passou esses números. Por ano, em Goiânia, abre, tipo assim, 1.000
1.000 empresas de construção, um número incrível. E aí, inteirou 30 anos, por exemplo, 5. É isso. Daquelas que está abrindo, né, durante um ano, abre esse tanto e vai acabando, vai indo, para chegar aí acima de 30 anos, sobram 5, assim, hoje, né? Então, pensa quantas saíram durante esse tempo. A gente fala que a gente tem que entender como a natureza, né? Você vai plantar uma semente, você não colhe o fruto amanhã ou depois, né? Tem que ter as estações, tem que ter tudo, né? A gente passar por isso para colher. E a gente vê que você, assim, colheu muito, né? Porque nós estávamos falando aqui antes da gente começar, né? Assim, nós nos conhecemos há 19 anos, vamos falar esse número mais exato. E aí, quanto, né, Ademaldo, as coisas aconteceram, né, na sua vida, na nossa vida, né? Então, é isso, o trajeto, né? Talvez, assim, quando que você entendeu, ou se você já entendeu, que a Ademaldo deu o salto maior dela? Assim, a Ademaldo construtora, ela chegou num ponto onde você falou assim, nossa, ela mudou. Quando que foi essa virada de chave? Olha, eu até comento sempre isso. Não foi só uma vez, foram várias vezes. Então, até um amigo meu, empresário em São Paulo, numa época ele fez um gráfico, né? Aí falou, Ademaldo, toda empresa, ela vai, né? E no início ela vai bem devagarzinho, né? Pequenininho e vai. Aí chega lá numa hora, ela começa, ou ela teria que crescer ou vai cair. É nessa hora que o empresário, que a gente, né, que Deus deu esse dom de perceber, aquela hora ali você percebe que as coisas, né, tá estranha. Aí se você insistir da mesma maneira, você vai cair. Aí é meio que você passa a borracha em tudo, começa meio que lá atrás, depois você vai de novo. Né? Você não vai mudar do seu ramo, mas do jeito que você estava fazendo não estava dando. Aí você vai de outra maneira, só que aí você já vai no gráfico, você já vai mais, né, subindo. Você vai colocar uma marcha. Isso, né? Assim, ela vai mais alta um pouquinho. Chega lá na frente, vai estagnar. É porque os seus processos daquela maneira já não dá mais. Você cresceu, né? Aí você apaga tudo de novo. Aí vai indo até que quando você fica, né, no 90 graus, na seta, você está sustentável. Aí as grandes empresas, Saga, Pneulândia, elas atingem vamos dizer, a maturidade dela, ali ela está firme. Então nada, né, até o gráfico. Então a primeirinha é facinho de cair, né? É facinho. Aí depois vai indo. Então isso também por várias vezes a gente chega num momento que você tem que falar assim, olha, tem que apaga e recomeça. Não mudando de atividade, igual eu falei. Então, é na mesma, só que com processos mais aperfeiçoados, né? Esse momento, você vai qualificando, né? Então, é isso. Acho que por várias vezes. Agora, eu acho que o principal mesmo foi 2 vezes. O que me marcou também de crescimento exponencial foi quando eu deixei de fazer casas menores e fui para o condomínio. O condomínio chegou, foi o primeiro em Goiânia, o Viena, e eu estava na hora certa, no lugar certo, né, com amizade, e encontrei uma pessoa que fez uma casa em 5 lotes, né, que é o Adalberto e a Marina. Até a Marina sempre foi a minha patroinha, né, foi a primeira, me confiou uma casa grande no condomínio, e aí dali eu fiquei conhecido, né, por fazer obras de luxo, e aí todos os condomínios. Então eu fiz obras, nós fizemos obras em todos os condomínios de Goiânia. No Florença, hoje lá são, me parece, 240, 250 casas, nós fizemos 62. Então é muito, para um só condomínio. E foi lá que eu morava e lá que eu fiquei um tempo. Então nós fizemos lá, tivemos a felicidade de fazer 62 obras num único condomínio. Ademaldo, quando você pegou essa primeira... Desculpa, eu vou fazer muita pergunta porque eu adoro, assim, histórias de sucesso. Pode falar, eu tô aqui e estamos juntos. E assim, ó, eu sempre penso o seguinte, assim, se você tivesse a oportunidade de estar 15 minutos na frente de alguém que você admira, quais são as perguntas que você faria para aquela pessoa? Então, assim, eu acredito, assim, que eu vou estar utilizando os meus 15 minutos, mas você pode interromper na hora que você achar. Imagina, estamos juntos. Assim, quando você pegou essa primeira obra, você se sentia preparado para ela? Assim, como que foi, assim, ó, dentro de você, o frisson de estar assim, puxa, me entregaram ou me confiaram, né, uma obra tão grande assim,
Como é que foi isso, assim, pra você? Então teria que voltar lá atrás, na primeirinha, porque essa já foi uma grande, né? Vamos voltar na pequenininha. Tá. Eu fazia o projeto, como eu disse, né? E um cliente, alguém falou para ele que eu construía e eu não construía, só fazia o projeto. Aí a hora que eu terminei, ele gostou muito, uma casinha de 62 metros na Vila Brasília. Aí a hora que terminei, eu falei, quanto que fica para fazer? Aí eu fiquei assim, né? Aí falei, ele, você faz, né? Eu faço. Olha que legal. Deve ter dado uma engasgadinha, mas faço. É. Aí porque tinha um compadre meu que era construtor, sempre ele falava, ó, se um dia você for construir, eu te ajudo, né? Um dia você vai, eu te ajudo. Daí eu, né, na hora eu lembrei dele, falei, faço, tal. Aí quanto que fica? E eu não tinha noção nenhuma de valor, peguei e tal, assim, falei para não falar nada, eu falei 150 mil, né, assim, mais ou menos por aí na época. Aí eu falei chutando, né, aí ele pegou e falou, não, você pega aquele carro, era um carro que tava lá na porta, um Corcel amarelo, novinho, aí você pega, eu falei, aí eu comecei a ficar apavorado, aí foi o resto eu te dou 50 mil e 50 pago em, vamos supor, 10 pagamentos de 5 pagamentos de 10. Que coisa. Aí eu falei, não, peraí, porque eu tenho que dar uma olhada. Eu só falei muito rapidamente, né? E ele, não, então olha aí e me fala. E eu saí doido lá no meu compadre. Quando chegou, eu falei, olha, o moço falou assim, eu peguei uma obra, e ele que depois se tornou meu compadre. E na hora ele, e confesso, né? Daí nós dois ajustamos depois, mas ele me deixou na mão, que ele falou, primeiro ele falou assim, não, fala o seguinte, me dá os 50 mil mais os 10, 5 de 10 e você fica com o carro de lucro. Aí eu falei, então é bom negócio desse tanto, que eu tava com medo de não dar, né? Aí ele falou assim, você faz assim? Aí eu peguei e falei, não, mas eu peguei, né? Se eu peguei, eu vou fazer. Aí tal, e fui, voltei, assinei o contrato todo, e o moço falou assim, que dia que você começa? Eu falei, amanhã cedo. Meu Deus! Você tinha quantos anos? É isso que eu ia falar, quantos anos? A mesma pergunta. Eu tinha mudado para Goiânia com 18, 22, 23 anos, né? Tinha formado na escola técnica, tava formando, 22, 23. Aí eu falei assim, eu faço. E aí ele, o compadre, aí eu peguei tudo, né, o carro e tudo, aí comecei a ligar para ele, falando, tal, e ele sumiu e não, acho que, já que eu não quis passar para ele, ele pisou na bola, mas não veio o caso. Aí, ele já arrependeu disso. Tá certo. Já tá resolvido. Aí eu saí desesperado nesse carro, que eu tinha na motinha, né, aí eu saí nesse carro, chorando e não sabia o que fazia. Aí eu lembrei que eu tinha feito um desenho pro seu Jarbas, da Gama Beta, né? Uma consultora grande, né? Aí que eu falo também, sempre muita pessoa fala, você ajuda todo mundo, mas eu também fui muito ajudado, né? Nessas horas mais difíceis. E eu lembrei dele. Aí eu subi na T2, aí lembrei, cheguei lá, e a Fatinha, que era a secretária dele, e eu cheguei chorando, né? O que foi? O que aconteceu? Não, preciso falar com ele urgente. Agora, aí ele estava na reunião lá, ainda bem que era interna. E ele terminou a reunião, eu entrei, e eu não dava conta de falar, e chorava, e soluçava. Eu só falava assim, mostrava o cheque, mostrava o documento do carro, o carro tá lá de fora, e eu tenho que começar a obra amanhã cedo. Aí ele, calma, fala de novo. Aí eu expliquei pra ele, não, mas isso é fácil. Peraí. Aí chamou, eu lembro direitinho, Will, vem aqui. Pega a caminhonete, isso já era umas 5 horas da tarde. Pega a caminhonete, põe as coisas dentro e pega o mestre obra. Ele falou, você deu sorte, então o mestre obra vai começar uma ponte e ainda não liberou. A hora que liberar, eu precisando dele, eu vou pegar ele, mas pode levar. Eu falei, nossa, aí eu comecei a ficar feliz, sabe? Aí eu fui pra lá ajudando ele, tinha caminhonete escrito consultora Gama Beta. Aí pegou as coisas, tudo jogou lá dentro e eu do lado. Aí marcamos de 5 horas, eu chegar lá e eu mais ele ir para pegar o mestre obra aí. Quando clareou o dia, tava nós chegando lá com a caminhonete azul. Caminhonete novinha, consultora Gama Beta. Os meninos, encheu de meninos na rua, cedinho, já tava tendo gente passando ali, parando. Aí, o que aconteceu? Aí nós passamos, pegamos o mestre obra, tudo. Aí começou a obra e foi. Aí esse compadre arrependeu e falava comigo, eu não aceitava, né? No primeiro momento.
Aí depois até com um grande amigo nosso, marcou um encontro, a gente saiu, aí tomava cerveja naquele tempo, tomava cerveja, pronto, acabou. Aí ficamos de novo, né? Deu uma semana, o seu Jabal precisa do mestre de obra. Aí o outro amigo falou assim, você vai arrumar, o Luiz foi que te arruma. Aí eu falei, então tá, eu ia arrumar, né? Mas já tá mais fácil. Aí deu certo, que bem na hora que eu aceitei a amizade de volta, eu precisei de novo, né? Aí ele me arrumou e tudo bem, aí foi. Então esse primeiro momento, né, que aconteceu dessa primeira casa, e a segunda foi essa que eu falei para vocês, né, do condomínio, né? Naquele momento aconteceu deles confiar em mim, e por amizade também. Então eu sempre falo para todo mundo, a amizade é tudo nessa vida, né? Porque eram 2 amigos, que eram amigos desse pessoal de São Paulo, e eles indicaram, falaram, pode empreitar que ele, né? Ele arruma. E um outro também grande amigo que eu falei, olha, vai precisar de um valor. Ele falou, não, eu te arrumo. Aí eu falei assim, mas que tanto? Não, o tanto que você precisar. Olha. Né? Coisa boa. E aí eu precisava no escritóriozinho meu, não tinha coragem de levar a patroa lá. E outro amigo emprestou o escritório. E a mesa era novinha, tinha que pregar a régua. E eu falei, mas vai estragar. Ele, não ter problema não, pode furar, que é o Toninho. Aí o outro que tinha falado que arrumava era o Pedrinho, um grande amigo. Hoje dono da Eletransol. Sim. O Pedrinho é dono da Arcforma, que vende móveis até hoje. Aí eu pus lá a prancheta, atendi ela e fechamos, e desenhei o final e fechamos o negócio. E aí quando eu tava saindo, eu lembrava, aí o Toninho falou, o Pedrinho falou que você pode ir tranquilo, que se precisar de dinheiro ele te arruma. Aí eu cheguei lá, o Adalberto era um valor alto, uma casa grande, né? O valor de hoje será uns 3 milhões, então, e aí um sinal de 300 mil, por exemplo, 10 valores de 300. E eu, né, da hora que eu fui para ir para lá, os gerentes de banco me ligando para cobrir o cheque, e eu, espera aí, tem novidade para nós. Não fica ligando para mim hoje não, hoje eu tô empresário, né? Aí saí, né, aí quando eu fui, cheguei lá, e eu nervoso, mas mantendo. Aí ele falou assim, que me garante que você... eu vou te dar um cheque 300 mil, vamos supor, no valor de hoje, de que você vai dar conta de fazer direitinho. Eu falei, não, então você não precisa pagar nada, faz o seguinte, você me autoriza, eu faço sua obra, se terminar, você gostar, você paga. Se você não gostar, não paga nada. Aí ele falou pra cima, Caboquinho, gostei dele. Não, pode fazer o cheque aí pra ele. Nossa, olha. Aí, fui firme, eu lembrei do meu amigo, né, que falou assim, todo tanto que precisasse, ele me arrumava. Tava com a costa quente. Aí eu falei firme, né, não precisa pagar nada não. E nisso, se ele soubesse, o gerente de banco tava atrás pra cobrir a conta, o negativo tá estourado. Aí ele pegou, né, e ela fez o cheque, eu tava... Aí ele demorando um pouco a assinar, e eu falei, assina. Vixe, Mari. Aí que ela assinou, destacou, me entregou. Aí eu peguei, dobrei, pus no banco, assinei o recibo lá, pus no bolso. Gente, mas eu queria ir embora. Dali pra frente, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Diz, não fechar o banco. A reunião tinha começado 2 e pouco, vai fechar 4 horas. Naquele tempo era 4. E eu tenho que ir embora, e ele querendo conversar, e eu já não queria mais papo com ele. Aí eu falei, eu tenho que começar a obra, que dia que você termina? Aí eu já lembrei daquela vez que eu sofri demais, e falei, não, rapidinho, aí 2, 3 dias eu te falo, né? Daqui um pouco eu te falo, mas possivelmente final da semana, nem assim, da outra eu começo. Aí, a hora que eu saí, tá ok, despedi, puxei a porta. Aí andei, daí quando eu andava só uns 3, 4 passos, normal. Aí já destampei a correr. Aí eu fui correndo, cheguei lá. Aí fui no elevador, nem nada, demorando. Eu olhei assim, tinha uma porta, eu vi que era a porta de escada. Eu acho que era o 16º andar. Meu Deus. Eu desci numa velocidade que você não tem noção. Eu não aguentava chegar lá no banco. Né? Nossa, com esse cheque para resolver a vida. Então foi esse, o momento assim que teve, né? Mas a emoção assim de uma coisa grande, né? E aí, graças a Deus, eles ficaram muito satisfeitos. Eu falo que ela é minha patroinha pelo assim,
Aí eles gostaram tanto que eles ficavam sabendo que alguém ia construir. Ela ia lá na casa da pessoa e falava, ó, pega o Demaldo que você vai ficar muito feliz. Eu estou muito satisfeito a minha casa que ele está fazendo. Ela mostrava foto. Ah, que beleza. Aí isso fez muita diferença na minha vida. Espetáculo. Demaldo, e nesse processo todo seu, você também fez o curso de engenharia, né? Assim, o que te levou a fazer esse curso, né? Também, porque a credibilidade a gente vê que você já tinha desde menino, vamos falar. Mas assim, qual a importância que você vê, às vezes, né, para... Olha, tudo é muito importante, né? No meu caso, como eu estava na área de projeto, né? E vim para Goiânia fazer edificações na escola técnica, era a mesma área, né? E depois a engenharia, vocês sabem, também é uma outra história, mas às vezes não seria agora. Mas o que é importante? Quando você tem um curso superior, primeiro a credibilidade da pessoa muda, né? Que graças a Deus a pessoa ali cursou, né? Passou por todo um processo e está habilitado, vamos dizer assim, pelas nossas leis, a assinar a tudo, né? Então, é muito interessante. E você aliando a teoria à prática, melhor ainda, porque na escola você aprende a possibilidade de pesquisar, você aprende o rumo, né? Agora, na prática, e depois você tem isso. Então, para mim, foi muito bom, porque aliou as duas coisas. Então, foi um salto, né? Depois que eu formei engenharia, a coisa melhorou mais ainda. Então, foi muito bom. Você acha que a escola, assim, ela tá formando do jeito da prática mesmo? Ou ela tá melhorando a prática? Você pensa que a prática talvez seja melhor do que a escola ensina? Como é que você viu isso? Uma vez que você já era bem sucedido na construção. E aí começou. Eu diria que duas vertentes aí. Eu diria assim, ó, até isso na época que eu fiz a engenharia, eu tentei muito passar isso para os diretores, professor. É o seguinte, deveria ser assim, a hora que a pessoa passa, no caso engenharia, perguntar, você gostaria de ir muito para a parte administrativa, cálculos, né? Ou você quer ir fazer construção? Você quer, né? Se a pessoa optar pela construção, o caminho seria outro. E se ela optar por cálculos, por tudo, aí sim ele fica fazendo aquelas matérias lá que são dificílimas, que o aluno fica desesperado só para passar, que depois de 2, 3 anos ele não lembra mais nada daquilo. Ainda mais assim, cálculo. Ele tem os calculistas, que a pessoa só calcula, e ele é um especialista naquilo. Então eu nem aconselho um recém-formado calcular. Ele, né, não vai dar certo. Agora, aí se ao passo dele ficar fazendo aquelas matérias difíceis, direcionasse ele para a obra, para a prática. Por exemplo, a Escola Técnica Federal, quando eu entrei, na primeira semana nós fomos visitar uma obra. Então, e estava na época de chuva, e tinha um caminhão na Escola Técnica, quem é da época lembra. Aí você entrava nesse caminhão, os alunos, e chegava lá na obra, descia. E estava um dia de chuva, vamos supor que nós entramos 50 alunos. Naquele dia saiu 20, porque as meninas com os tênis branquinhos, salto. Aí a hora que elas olhavam, não, isso aqui não é para mim, não. Então no primeiro dia, quem ficou, que foi até o final, já terminou pouquinho, aluno, 20 e poucos alunos, terminou, porque eles viram que quem viu que não era aquilo que queria, já tinha saído. Então, aí ficou na prática. Aí nós começamos a visitar a obra. Isso para mim foi muito bom. Talvez você imagina que se a gente tivesse assim, nas faculdades, uma aula experimental de choque, seria assim, mais interessante talvez do que deixar a pessoa viver isso só depois que formou. Aí depois é como fosse a medicina pelo menos já é melhor, né? Que já começa na prática. Era a mesma coisa de formar um médico e depois fosse cortar aquele vinho sangue, ele não aguentava. Não aguento nem ver isso. Já foi. Mas então na engenharia é mais ou menos igual você falou mesmo. Ele forma, aí depois um dia que ele vai numa obra cheia de barro e aquela maneira lá de chuva e tudo, aí ele assustar com aquilo, não gostar, então ele perdeu o tempo. Aí eu sempre falava assim, ó, se direcionasse os alunos, aí aqueles que queriam obra, já desde o primeiro mês, visitando obra, já aprender a calcular. Ganhava tanto tempo, né, Demaldo? Ler um solo, a saber escolher pela uma sondagem, né? A aula de fundações estava quase terminando o período e eu perguntei, até hoje nós nunca aprendemos a olhar um laudo de sondagem. Aí o professor assustou.
Aí eu falei, até tem lá, né? Aí eles, eu tava falando assim, porque chega um engenheiro lá, ele vai trabalhar com a gente no primeiro dia, pode ser que eu pergunto para ele, olha esse laudo aí e vê que tipo mais ou menos vai dar essa fundação pra gente já ir pensando. Já passamos para pessoa especialista em fundação, mas vai olhando aí, né? É normal pra gente ir preparando para a hora que chegar, mas até para ver se bate, né? Se a pessoa, aí a pessoa não sabe nem olhar um laudo. Então, a prática não tem. Assim, é insubstituível, é porque não dá tempo. Tem tanta teoria que a grade lá tem que olhar, passar por tudo. E não sobra, eu acho, para a prática. Mas aí, se direcionasse quem fosse construir, aí daria bem melhor. Porque é um curso longo, né? De 5 anos. São 5 anos. São 5 anos. Então, se fosse na prática, seria bem melhor. E assim, você acha que essa prática que você teve desde a base... Pode ficar à vontade de tomar uma. Você acha que assim, que essa prática desde a base, ela te favoreceu imensamente? Você já chegou a também ir para a obra, ficar lá, assim, do sol a sol, aquele negócio como é que foi, assim, essas... Tanto é que já teve obras que estava terminando e eu lavando lá e tudo, e passar, alguém que eu fazia para vender, alguém procurar falar com o dono, ele, não, o dono tá aí, tá lá dentro, aí a pessoa passar por mim, ir lá no fundo, depois voltar, passar de novo, aí eles me não, é aquilo lá, eles nem não acreditava, mas então eu ia junto. Até hoje eu tenho saudade de quando eu comia marmitex, né, debaixo da árvore, na sombra com os meninos, isso era muito bacana. Então, eu ficava ali, eu era um servidor da obra, né? Eu ficava perguntando, o que vocês precisam? Até hoje eu falo isso para os nossos engenheiros, a gente fala, olha, faz o seguinte, a hora que eu te perguntar como que faz, pergunta a ele, devolve para ele como ele sabe fazer. Que eles sabem, né? Eles sabem fazer lá na prática. Agora, aí vocês me perguntam, como que o senhor quer que faz? Eu falo, não sei. Eu não sei fazer nenhum barracão. Agora, eu sei olhar se você está na medida do projeto, se está no prumo certo, se está no nível, na medida, aí eu vou, esse eu dou conta. Agora, como que vai fazer? Não, aí eu não sei, é você que sabe. Porque aí eu pergunto, como que você sabe fazer? Porque se ele não me explicar, aí eu sei que ele não sabe. Então é simples isso. Agora tem gente que alguém pergunta pro engenheiro, como é que eu faço? Ele fala, faz assim, faz assim. Aí se der errado, ele fala, foi o doutor que mandou. E às vezes ele tá fazendo sabendo que tá errado. Mas o doutor mandou, aí ele tinha dúvida. Porque sempre que eles perguntam é porque eles têm dúvida. Eles estão com medo de errar. Aí se você fala como que vai errar, né? E aí ele vai jogar a culpa no doutor. Então, não fala, né? Essa é uma dica que eu deixo para todo mundo. É isso mesmo, porque como eu falei, né? Muitos vão estar ouvindo aqui a gente, né? E de repente pode tirar aí, uma história aí, entender que teve muito trabalho, né? Para chegar até aqui, muita persistência, e ele acabou de contar, né? Que limpando a obra, que as pessoas nem o reconheciam. Então, assim, é isso. A juventude tem que entender que tem que ter essa força interna, né? Saber o que quer, né? Você já pensou em desistir da Ademaldo Construções em algum momento? Porque a gente sabe que nem tudo são flores na vida, né? Assim, tem fases bem turbulentas. Já teve algum pensamento? Assim, que já passou por dificuldade muitas vezes, né? Muitas, assim, da gente pensar assim, não desistir, mas falar, agora eu acho que não dou conta, mas aquela força interior maior, aquela vontade e aquela garra, né, de saber que vai dar certo e acreditar sempre. Aí, do meu fundo do coração, desistir jamais, né? Então, isso até é uma característica que a gente até comentou, de que quem tem o sucesso, ele não desiste nunca. Ele acredita, né? E vai naquele caminho e não desvia, né? Muita gente não dá certo porque ele vai tem uma determinada distância, aí dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, assim, tá demorando demais, não tô ganhando nada, aí ele vai fazer outro, aí 2, 3 anos de novo, aí fica o resto da vida, ele nunca vai para frente, porque ele vai, primeira dificuldade, a pessoa desiste. Então não podemos desistir, tem que ir para frente sempre.
E os seus filhos, Ademaldo, tem quantos que te ajudam lá na consultora? São quantos filhos, Quantos? Ademaldo? Cinco homens, né? Aí um engenheiro civil que é o calculista, né? O Marcelo. sim. O Adriano é engenheiro mecânico, mas hoje o Marcelo está lá com a gente, né? Embora tenha a empresa dele também, mas está lá com a gente. E o Adriano é engenheiro mecânico, tem a empresa dele também, mas presta serviço pra gente também. Aí, e os outros, né? Um é médico, oftalmologista, o Lucas é odontólogo, chefe de cozinha, fez gastronomia. Legal. E o Paulo Sérgio, que é o mais velho, é odontólogo. Então, são 5 homens, mas só 2 na área de engenharia civil. Mas é isso, tem que pegar... Marcelo sempre com você? Marcelo sempre, né? Desde 14 anos também. Ele 14. começou a desenhar aos 14 anos. Do mesmo projeto, mesmo processo. Só assim, que ele foi para desenho. cálculo estrutural, né? Sempre eu falava para ele, Marcelo, para mim, o único engenheiro que eu respeito mesmo é aquele que sabe calcular, que é o calculista, né? É o mais difícil, Imagina, né? Então, pensa, responsabilidade. a responsabilidade de um prédio, né? Agora nós fizemos aquele prédio lá do Sim. ônibus, 27 lajes, e ele que calculou. Ele calculou. Você vai lá em cima assim e pensa, né? Pensa o vento, né? Não. Incrível. Então eu brinquei com ele, falei, se você quiser ser engenheiro de verdade, que eu considero é calculista. Os outros, né? Não estou dizendo menos ninguém, né? Não a nossa classe não, mas os outros é mais simples, né? Ele pega o que alguém fez e faz, executa, né? E executa. Agora o cálculo estrutural é de uma responsabilidade sem tamanho, né? Por isso ele foi para calculista. Hoje ele é um dos melhores calculistas de Goiânia. Olha. E como que você vê agora esse mercado, né? Que você construiu várias kitnets, flats e tudo. Você acha que isso mudou agora com essa pandemia? O que você pensa em construir mais? O que você pensa Olha, disso? vocês, né, sabem muito bem, a minha, né, eu sempre, meus clientes, a hora que eles chegam, eu sou apaixonado em flat, né, aluguel. Então eu sempre falo pro cliente, ó, o dinheiro que é de verdade que você ganha, que é seu, é só de renda, né, que no caso a melhor é o aluguel, né. Aí eu sempre falo, ó, o melhor é flat, porque comercial é bom, mas na época de que tá difícil, né, e o flat vai, né, sempre pode ser o melhor, mas também não é o pior. E, né, tem até a grata satisfação de ter tido vocês como parceiros nos aluguéis, né? A3, né? Pela A3. E é muito bom. O Onyx, por exemplo, aquele, né? Sempre hoje, me parece dar 80, 90 e tantos % de ocupação. Então é muito, muito legal e é a minha, vamos dizer assim, Sua renda. Hoje também, mas é o que eu mais gosto. A galinha dos ovos de ouro. Flat. Porque a gente vê que agora, né, com essa coisa, nós tivemos nesses 2 anos um processo de desocupação, agora está voltando de novo, né, a universidade já voltou a... Talvez a cidade, ela se movimente, né? Assim, essas movimentações da cidade, essas movimentações da economia do Brasil, isso tudo interfere no mercado imobiliário como um todo, né? Então, assim, o mercado imobiliário ele é o esteio, mas ele é o primeiro a desaquecer, o último a aquecer normalmente. Como que você vê esses ciclos assim para o mercado da construção especificamente, Ademaldo? Assim, quando que as pessoas têm a tendência de querer construir mais? Quando que elas freiam um pouco esse negócio de construção? Existe alguma época desse jeito? Eu sempre falo assim que Deus foi muito generoso comigo de eu ter ido para essa área de construção, porque graças a Deus nem na pandemia nunca teve assim uma dificuldade, né? Eu vi uma reportagem muito interessante que hoje o agronegócio, né, que é a agricultura, o povo está migrando um pouco mais para interior, né? Tipo assim, na época iam para a cidade, agora já está voltando, né? Então pode ser que, mas também vai ter construção lá, né? E vai ter construção aqui. Então eu sinto que a construção sempre tem, né? E sempre vai ter, porque em qualquer época, né? Que alguém precisa de uma obra, né? Aí que eu falei, a alegria de ter ido para o mercado imobiliário foi esse, né? E a gente vê que Goiânia, especialmente, teve um déficit, né? Uma época aí de moradia. E aí a gente entende que são os construtores, vocês, né? Que com essa coragem e que eu acho admirável, é assim. Eu adoro ver um terreno ali, baldio, sei lá,
e passa, sei lá, 6 meses, aí você já vem começando, aí passa 1 ano, de repente já tá lá aquela coisa imensa, e passa 2 anos, gente, como assim? Tem planta, brotou esse negócio aqui, já, não é? Eu acho isso, eu encanto com isso, Ademaldo, sabe? Esse poder de transformar. Isso. Eu admiro. Então, não é? Eu acho esse processo sensacional. Acho que teve uma vez uma frase que você falou, assim, eu guardo muitas frases que você falou, assim, porque a gente conviveu durante muito tempo. Vamos lá, nesse né? sentido. Vamos lá. Me lembro. A frase foi a seguinte, que aqui no Brasil... Não, como é que é? Que no Japão as pessoas planejam 3 anos e constroem um prédio. E aqui no Brasil... planejam em 1 ano e constroem 3. Não é isso, assim? Aqui nós temos essa vontade, né, de fazer rápido, né, e não tem paciência para esperar. É mais ou menos o que eu falar. Vocês vão ver que a pessoa que tem esse dom de construir, de fazer, é uma característica muito marcante. Por exemplo, até poucos anos eu não aguentava ficar numa reunião, eu não aguentava. E hoje nós temos um diretor-geral de obras, que é o senhor Antônio, está comigo com a gente 35 anos. Ele, para você sentar ele numa mesa na reunião, é a coisa mais difícil. Porque ele fica, fala assim, não, mas eu acho que eu já vou para lá, já vou marcar, vou furar buraco, né? Então essa característica de quem faz, e Deus dá o dom para cada um, né? Já tem gente que é planejador, ele fica mais ali no planejamento, no escritório, né? Então cada um tem o dom. E quem é de execução de obra, principalmente, eles querem fazer, né? Então até eu tinha essa dificuldade de uma reunião, se ela demorasse, eu ia fechar uma obra assim, eu queria fechar em 10, 15, 20 minutos, porque a hora que terminava eu já falava, já dali eu já estava começando a fazer a obra, tipo assim, já organizando ali para começar. Então eu achava, daquele momento que bateu o martelo, para mim já estava perdendo tempo, né? 5 minutos já estava errado, porque 5 minutos eu já tinha falado com o São Antônio, mexe obra tal, quem que você vai chamar e vamos, né? Então realmente é encantador as pessoas que têm esse dom de construir. E os meninos, né? A gente tem vários mestres de obra, mais de 20 anos, então são uns meninos muito bons. Tem mestre de obra que já fez mais de 200 obras, então assim, incrível, né? Tem a capacidade de executar. E uma coisa bacana é assim, você contando tanto que a turma fica com você, quantos anos, isso significa que você é sabe, é um querido, vamos usar essa palavra, né, por eles, porque valoriza, né, Ademaldo, você certamente tem essa energia de acolher, né? O que você acha que é isso, Ademaldo, assim, dentro de você, o que atrai as pessoas a ficarem tanto tempo, assim, o que você Eu imagino que toda empresa, assim, para ela ser bem sucedida, ela vai chegar num ponto que o maior patrimônio dela são os funcionários, e principalmente os antigos, né? A empresa é feita de pessoas, processo, e acho que mais ou menos por aí. Aí, então, se você tem um funcionário antigo, ele sabe tudo, ele veste a camisa da empresa, né? Ele economiza, ele faz tudo, né? E de repente a empresa atinge um médio, grande porte, e dali para frente, às vezes a pessoa que vem, ela pensa, não, tem dinheiro demais, né? Aí ela não pensa na economia. A gente sente isso. Então os mais antigos, até hoje, eles são, vamos dizer, levados a isso. Tudo que eles fazem está pensando em economizar a vida inteira. Aprenderam assim, né? Então é muito interessante. Os funcionários antigos é o patrimônio. Vocês sabem eu sei de algumas empresas que, né, foram vendidas e o novo proprietário, as pessoas antigas com salários altos, né? Não, salário de 15 mil não, a gente arruma aqui de 3 mil. E a empresa fala, né? Porque não é por aí, né? Exatamente. Não é porque saiu de um funcionário de 15, pegar um de 3, aí tem que ser 10 para fazer o que às vezes não fazia. Perfeito. Porque ele já sabia tudo da empresa. Então é valorizar mesmo, né? Os funcionários antigos, né? E com relação, assim, ó, por exemplo, porque a gente está vindo para uma... Hoje está quase terminando. Nossa, já foi quase 45, quase 50 minutos aqui de conversa. Mas vamos ir, tem mais um tempinho, vamos lá. Assim, ó, porque, por exemplo, essas pessoas que vêm... A gente está vendo... Não, deixa eu me reformular aqui, que eu perdi no tempo aqui.
Mas vamos lá. As pessoas, assim, a gente está vendo que nós estamos passando por uma estruturação muito grande de novas tecnologias, novos materiais. Está vindo para um outro patamar de construção, né? Assim, eu não sei se os métodos construtivos estão mudando. Como que essas pessoas estão se adaptando? Como que você vê que tem que ser essa adaptação? Ou ela não está existindo dessa forma que a gente está pensando? Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso daí, sabe? As pessoas que fazem da mesma maneira durante 20, 30 anos é muito difícil. Então, o que eu tô sentindo? Vai entrando aos poucos. Já tentou aqui em Goiânia algumas empresas mudar totalmente, sabe? Primeiro, até o nosso público, né? Às vezes eu lembro no Florença, acho que 15, 20 anos atrás, a pessoa fez uma casa lá toda de drywall na época. Sim. Foi uma das primeiras, cobertura de borrachada, totalmente. Só que aí na época todo mundo assustava, né? Não, aí você mostrava pro cliente, você quer desse jeito? Não, quer tijolo mesmo. Então é difícil, tanto pro público, né, pro cliente e também pro os meninos, né? Então os pedreiros, os funcionários, eles ficam relutando. Agora hoje já tem, né, gente, já várias coisas, tá um misto, né? Eu acho que tá aos pouquinhos vai entrando, não é de uma vez, mas vai sendo implantado aos poucos. Hoje a gente já tá, eu diria aí 35% já de coisas aquelas mais modernas. Construções que a gente vê lá na China acontecendo. Eu tive na China, eu tive em Dubai, então assim, você vê umas coisas que são assim fora desse mundo, mas na China principalmente, aquelas questões de construir um prédio inteiro em um mês. 30 andares. Parece que é surreal, né? É surreal. Aquilo de fato, assim, é uma tecnologia bem diferente. Eles falam em um mês, mas igual eu falei, tinha 3 anos que eles estavam planejando, né? Olha que legal. 3 anos e um mês, né? 3 planejando meio. E aí eles já produz tudo, né? Já deixa tudo, aí é só encaixar, né? Aí, ó. Então, e lá já começou, eu sempre falo a cultura, né? A nossa cultura aqui foi a tijolinho mesmo e tal. Mas lá já veio assim, então tudo vai caminhando para dar certo. Então, eu também estive lá, é incrível mesmo, é coisa assim que você pensa. E a velocidade, né? Nossa, não, um negócio impressionante, assim. É tudo metálico, né? O metálico é só encaixar, né? Vai encaixando. E lá tinha uma estrutura de bambu também, assim, que tinha. Você já viu esse? Eu vi falar. Diz que ela. Porque o bambu tem uma resistência muito grande. Dizem que é um negócio assim por conta de terremoto, alguma coisa assim nesse sentido. Ele é mais sentido. flexível ainda do que o aço. Hoje também tem uns alguma coisa, né? Não sei. Talvez essas tecnologias não precisem nem de chegar aqui, porque a gente assim não tem esses tipos de a instabilidade do tempo, aqui né? Melhor, né? Do clima não tem, né? Tanta coisa. Mas se vier, nós vamos tão juntos. Isso aí. Pioneiro. Tem que ser, sair na frente, ué. Aquele menininho lá, olha só, começou lá, né, fazendo... Não, por que ainda te brilha o olho, assim? Tipo, às vezes, assim, nesse sentido, assim, ó, o que ainda te faz você... Acordar de manhã e falar assim, puxa, que bom que eu peguei essa obra, o que desafio, é o desafio, né, assim, igual nós pegamos o TJ, né, de Goiás, vocês ficaram sabendo, e era uma obra de 26 meses, e tinha um desafio para construir ela em 12. E aí sim, aí foi desafio. Foi. E aí nós conseguimos, né? Aí depois que conseguiu, até um dos funcionários falou, essa moda agora vai ser sem graça fazer as outras coisas, não tem um aí rápido. Não tem esse frisson. E aí eu queria aproveitar aqui e falar, nós estamos, não sei se eu comentei com vocês, nós estamos fundando uma cidade, vai chamar Cidade do Amor. Vai ser lá no rancho, né? E daí depois eu vou passar. Logo, vocês vão começar a receber alguma coisa. A Cidade do Amor, ela é como nós estamos falando assim. Quem tiver com muito amor, vai lá para entregar. E quem tiver precisando de amor, vai lá para receber. Seria uma Disney do amor. Vai ter apresentações diárias de grupo de teatros. E bem bacana. Então, tá começando. Ideia de quem? Olha, um grupo Guardiões do Amor Maior, não sei se você ouviu falar, Fernando Bacelar. Ele é um sonhador e ele fala, ele é o amor em pessoa, assim, né? Ele é o vendedor de amor, né? Vamos dizer. Aí ele tinha esse sonho, né? Ele faz parte do grupo Guardiões do Amor Maior, da Sagrada Família. E aí deu certo o Ademar, que é da Agropop.
e mais algumas pessoas, o Gilberto, o Edgar, são os principais, e a gente encontrou num acampamento Gente, e olha aí que uniu. coisa. Aí eu falei, então eu tenho área, eu doei uma área de 6 hectares, vai nascer lá um núcleo. E essa cidade depois vai expandir. Demaldo, Então, é isso, olha só, deixando é uma desafio. marca, e é assim, deixa uma marca, não é? Eu gosto demais dessas inovações, assim, dessa ousadia, vamos dizer, de fazer algo que ninguém fez ainda, né? É um sonho. Né? E a humanidade está precisando de amor, principalmente, né? Nós estamos vivendo esses momentos aí, pessoas com muitas dificuldades mesmo, né? Emocionais. Então, sensacional. Nós vamos, se for aqui a primeira, como diz, ficamos sabendo aqui em primeira mão, publicamente assim, eu estou muito honrada. O projeto está caminhando, né? A Então. Ana está fazendo a doação da área, já foi montada a associação que vai receber, e aí está tudo caminhando. Demaldo, Eu estamos chegando assim, ó, no final aqui da conversa, assim, ó, por mim não chegaria, assim, porque realmente assim é espetacular. Mas se você pudesse deixar assim uma mensagem para quem está começando às vezes, para quem está às vezes passando por alguma dificuldade na construção civil, né, assim, nesse sentido, o que você poderia assim, tipo, deixar para essas pessoas de mais assim que você mais acredita nesse sentido? Olha, eu sempre falo o seguinte, ó, toda empresa existe se ela existir para servir, né? Então, toda pessoa que ela começar uma empresa, se você perguntar para que ela está montando aquela empresa e ela falar que é para ganhar dinheiro, não vai dar certo. Agora, se ela falar assim, olha, eu sei fazer casas bonitas, eu sei fazer alguma coisa para uma família morar ali, eu sei fazer direitinho, eu vou fazer isso para ela. Aí, sim, essa empresa vai. Então, eu sempre falo fazer com muito amor, atender, servir, atender a pessoa, né, que vai precisar daquilo. Então, a gente viver para servir. Então, aí dá certo. E fazer a coisa bem feita, igual eu falei sempre, né? Sempre tentando melhorar e que o sucesso vai ser garantido. É isso, ó. Nós chegamos aqui ao final dessa conversa que, assim, para mim acrescentou muito. Com certeza. E a gente, assim, mais uma vez agradecer, né, ao Ademaldo. E assim, é isso, a gente está aí pela cidade, estamos juntos, nossos caminhos, né, do mercado imobiliário estão se cruzando por aí. E a gente espera, né, que cada dia mais você construa mais, quer dizer, que você ofereça tudo isso que você tem, né, de grande, de bom para os seus clientes, que com certeza a mina não vai parar, né? A vida é uma contribuição eterna, né? Então, assim, que bom que você consegue, assim, ainda manter o brilho no olho, contribuindo com o que você tem de melhor. Que é, com certeza, além de tudo, a sua alegria, a sua amizade. Você, assim, conquista as pessoas e vai trazendo elas sempre junto com você. Isso, assim, com certeza é algo memorável, né? No mínimo. Então, assim, obrigado de verdade por estar aqui, por compartilhar esse pedacinho da sua vida. E a gente sabe que tem muitas histórias, são muitas histórias de desafios, difíceis às vezes, né, que, assim, mas que te trazem até onde você está. Parabéns por tudo. Eu que agradeço, né? Agradeço de coração mesmo por estar aqui e precisando. Estou aí à disposição. A gente chama, pode deixar. Obrigado. Um abraço. É isso aí. Um abraço.